Glória a Deus, graça e paz mais uma vez. Bom dia, igreja do Senhor. Abra aí a sua palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 1. Eu quero já começar desejando aqui um feliz dia dos pais. Esse é o segundo domingo do mês. Quantos papais eu tenho aqui essa manhã? Glória a Deus, que missão honrosa, né? Que missão honrosa Deus nos deu, Deus nos presenteou. Obviamente existe também por detrás aí desta missão, existe aí uma responsabilidade enorme, grande, e eu penso que o Senhor, o próprio Espírito de Deus, deseja tratar conosco também em relação a isso aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo com vocês Mateus capítulo 1, mas quero adiantar que tem uma palavra para você, em especial você que é pai. Eu sei que através dessa mensagem Deus pode falar com todos, e eu espero sinceramente que fale, né? Seja você pai, mãe, seja você filho, irmão, enfim, o Espírito de Deus está aqui, conhece as nossas necessidades. Está escrito que Ele é Deus, Ele é poderoso para suprir todas elas em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E mesmo nós sendo tantos e tendo necessidades diferentes, Deus pode e deseja tratar conosco, alcançar o nosso coração em cima daquilo que precisamos ouvir. Então que Deus nos dê uma palavra oportuna, que Deus ministre o nosso coração, abençoe a nossa igreja, sendo você que está aqui de maneira presente, aqueles que estão em casa, gente que está nos acompanhando agora e vai nos acompanhar depois. A palavra de Deus, ela ultrapassa os limites de tempo, de espaço, ela é poderosa para falar e continuar falando. Glória a Deus pelo poder da sua palavra. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre José. Não é o José do Egito, é o José que criou Jesus Cristo, ou, entre aspas, pai de Jesus. E quando eu digo entre aspas, eu faço porque nós todos sabemos que na verdade pai de Cristo é Deus. Amém, pessoal? O pai de Jesus Cristo é o Senhor. Nós entendemos todos nós compreendemos muito bem, temos essa clareza. Mas eu gostaria que você pensasse em como foi confiada uma missão honrosa, uma missão difícil, porque a Bíblia não fala muito sobre José. A Bíblia fala muito pouco sobre esse servo de Deus, sobre esse homem de Deus, mas um homem que Deus, o grande Senhor, o Pai, confiou a ele o seu próprio filho. Esse homem certamente fez a diferença. Esse homem certamente soube cumprir o seu papel. A ele foi dada uma responsabilidade, eu não sei se você consegue perceber isso, mas enorme, a de criar, mais do que um filho dele, para ele, um filho de Deus, o filho de Deus, o maior de todos os planos que o Senhor já teve para resgatar a humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. E o pai disse: José, é você que vai tomar conta dele para mim, até que ele esteja pronto, até que ele esteja preparado para cumprir a missão dele, a missão que eu tenho para ele, a vida que eu quero que ele viva, o propósito que eu tenho guardado para o meu filho. Eu preciso que alguém prepare, alguém o guarde, alguém o encaminhe, alguém o proteja até que ele esteja pronto. E olha que frase forte: José, eu escolhi você. Meu Deus, eu não sei você, pai, eu estava meditando sobre essa palavra, e claro, quando eu olho para isso, não tem como não tremer na base e dizer: meu Deus, que responsabilidade, que honra, é verdade, que alegria, é verdade, mas que responsabilidade. Então a pergunta é: quem foi José, o pai de Jesus Cristo, ou pelo menos aquele que criou Jesus Cristo, até ele estar iniciando, pronto para a sua missão, mais ou menos 30 anos de idade, Jesus Cristo começa o seu ministério. Quem foi esse homem?
incumbido de tamanha missão. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, em Mateus no capítulo 1, no verso 1, o capítulo 1 começa assim, falando de genealogia. Que é isso? É aquele texto difícil de ler, eu não nego, quando a gente está fazendo a leitura bíblica anual, eu não sei se você tem essa prática, esse costume, e de vez em quando nós nos deparamos com textos assim, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, e dependendo do texto que você pega, meu Deus, são vários capítulos, um atrás do outro, assim, enormes, e assim com os nomes difíceis, um mais complicado do que o outro, alguns difíceis até de você ler, de você pronunciar. Eu me lembro que fazendo uma leitura bíblica, eu comecei a ler, peguei um pedaço de genealogia, eu acho que era Crônicas, eu estou lendo lá o capítulo 1, capítulo 2, de repente me deu uma coisa dentro de mim, eu falei assim, meu Deus do céu, para que isso aqui está aqui? Eu não falei, eu pensei, mas Deus sabe que eu pensei, para que isso aqui está aqui, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, para mim não faz sentido, como é que prega isso, para que isso aqui está registrado desse jeito? E no coração, é como se o próprio Espírito de Deus falasse para mim, William, para mim, cada pessoa conta, cada vida é importante. Eu gosto de chamar e conhecer os meus filhos pelo nome. Cada indivíduo para mim conta. Não está mais aqui quem falou. Realmente, para Deus, você é importante, você conta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, mesmo assim eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou ler Mateus capítulo 1. Deixa eu ler o verso 1 para a gente começar e perceber como é que funciona. Esse texto de genealogia diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, você deve lembrar disso, são nomes mais conhecidos. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Só para a gente ter uma ideia, você lembra que o Jacó teve aquele episódio em que ele agarra o anjo, e ali o anjo diz o que é que você quer, e ele, como é que é o seu nome? Jacó. Tá bom, então a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então Jacó passa a ser chamado Israel. Israel tem 12 filhos, Jacó tem 12 filhos, e daqui nascem o que a gente conhece, as 12 tribos de Israel. A tribo escolhida, a genealogia de Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo nasce dali, por isso ele vai citando os nomes desta linha, e vai dizendo Jacó, Israel, gerou Judá, um dos 12, que gerou seus irmãos. Aí eu vou pular lá para o versículo 15, para a gente chegar onde eu gostaria que você visualizasse. O versículo 15 diz assim: e Eliúde, aí você já percebe que os nomes já estão desafiadores, né? Eliúde gerou quem, igreja? Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Obviamente esse é outro Jacó, não é aquele que virou Israel. Jacó gerou a José, olha ele aí, ó, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então é José quem faz parte desta descendência, desta linha. José era importantíssimo no plano, tal qual Maria, da onde nasceria Jesus Cristo. Mas José é o descendente. É importante que a gente entenda o papel, a importância de José em abraçar este projeto. Nome do projeto: Jesus Cristo de Nazaré. O que vai acontecer agora em Mateus, ainda no capítulo 1, a partir do verso 18. Olha um minutinho para mim. Pouca coisa se fala sobre José, e eu separei aqui um pouquinho do que encontrei para a gente conversar um pouco nessa manhã sobre algumas aparições da parte de Deus através de anjo para esse José, esse pai
de Jesus, este marido de Maria, pelo menos 3 vezes, talvez 4, porque na terceira vez, isso pode ter acontecido 2 vezes, mas pelo menos 3 vezes, Deus fala com José através de anjo. Ele tem uma intimidade com o Senhor. Deus se revela a esse homem, não é só uma vez. E esse homem chamado José, este pai, que para mim hoje, dia dos pais, ele vem como uma referência de pai para mim. Eu sei que a maior de todas as referências é o nosso Pai, como orou Jesus, né? Pai nosso que estás nos céus. O nosso maior exemplo é Deus, é o nosso Pai, é a nossa referência. Mas quando a gente vem para a humanidade, a gente vem para olhar para alguém como uma referência do que é Pai, do que é criar um filho dentro de um propósito divino. Irmãos, eu nessa madrugada, de ontem para hoje, falando com Deus, orando essa palavra, e pelos meus meninos. Eu tenho 2 flechas, daqui a pouco eu falo melhor sobre elas. Quando eu falo flechas, são 2 filhos, o Samuel e o Gabriel, um anjo e um profeta, não necessariamente nessa ordem, né? Mas estão lá em casa. Deus me confiou estas vidas para que eu os prepare para aquilo que Deus tem para ele. E essa é uma missão nossa, Pai. Pais que estão aqui nessa manhã, que estão em casa, essa é uma missão honrosa. Essa é uma missão também desafiadora, principalmente nos nossos dias, em que a família tem sido tão atacada. Então eu separei pelo menos 3 momentos, em que Deus trata com José, através de anjo, através de sonho, em experiências maravilhosas. Deus fala com José. E atenção, Josés deste lugar nessa manhã, Deus quer falar com você, amém? Primeiro episódio, Mateus capítulo 1, ainda no capítulo 1, a partir do verso 18, a Bíblia diz assim, escute com atenção a história. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, comprometida, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, grávida do Espírito Santo. Então José, escute essa história, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Irmãos, varões de Deus que estão nesse lugar, digam amém. Só para checar mais uma vez, varões de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Varões, escute esse texto, essa história, se coloque no lugar do José. Você está noivo, você firma um compromisso de casamento com uma jovem, virgem essa jovem, é o caso de Maria, e de repente ela aparece grávida, e você vê essa barriguinha despontando, e você, José, olha e pensa, claro, você é cheio do Espírito Santo, lógico que é do Espírito Santo. É assim, Zé? Você é muito mais crente que eu, porque o normal é você olhar e entrar em crise, e você pensar, obviamente concluir, fui traído, essa mulher me passou para trás, essa mulher me deu o golpe. Mas esse homem, o texto diz, é tão justo, que não é à toa, Deus não erra na escolha, né? Esse homem, ele é tão justo, que ao invés dele sair do relacionamento, gritando, fazendo alarde, como nós até vemos no Novo Testamento, pegando ela, expondo ela, humilhando ela, em uma época que ela poderia ser morta a pedrada, e isso com validade de lei e tudo, em nome de Deus. O texto diz que ele ama tanto esta mulher, que ele intenta, ele tem a intenção de deixá-la secretamente. Ele não quer humilhá-la, ele não quer feri-la, ele não quer expor ela ao ridículo, ele não quer difamá-la.
Então ele diz: eu vou sair na surdina, eu vou desaparecer. E eu aqui aprendo com José que um homem, um pai de verdade, ama a sua esposa. Fala amém, irmãs, pelo menos vocês. Um pai de verdade ama a sua esposa, protege a sua esposa, não a expõe, não difama, não a envergonha, não a embaraça. Um pai que ama o seu filho, um pai que é justo. E o texto diz: como ele era um homem justo, ele intentou deixá-la secretamente. É verdade que o plano dele não é o de Deus. Ele quer pular fora do barco, ele quer sair fora desse relacionamento. Ele olha para Maria e diz: esta não é a mulher com quem eu quero me casar, vou sumir. E o texto segue dizendo, e eu amo essa frase do 20, projetando ele isso. Qual era o projeto de José? Largar Maria, de José. Mas qual é o projeto de Deus? Que ele ficasse com Maria e criasse Jesus, como se dele fosse. Que ele entrasse de cabeça no propósito, porque Deus estava naquele plano. A lição: nem sempre os nossos projetos são os projetos de Deus. Pode ser que você tenha entrado aqui projetando algo. Eu já participei de reuniões e de cultos em que eu entrei debaixo de oração, tinha falado com Deus: Deus, esse é o último. Eu venho hoje, se o Senhor não falar comigo, eu não quero mais saber. Eu estou cansado. Eu estou desistindo desse projeto. Então nós projetamos. Provérbios 16 diz isso: o homem faz planos no coração, mas a verdadeira resposta procede da boca de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você tem planos, você faz projetos, mas eu quero te dizer em nome do Senhor, e você precisa confrontar os seus planos, apresentar os seus projetos, porque é bem possível que Deus tenha projetos diferentes para você, dos que você tem, inclusive para os nossos filhos. Às vezes nasce, eu lembro que, por exemplo, eu me chamo William, porque o doutor que fez o parto, no dia do parto, explicado, bem explicado, né? Se chamava, chuta, William. Aí a minha mãe vinha fazendo um pré-natal com outro doutor, mas o doutor estava de férias. Aí na hora do parto, esse doutor, o William, foi tão atencioso, deu tudo tão certo. Ela achou o nome bonito e ela disse assim, em homenagem ao doutor William, então ficou William. Aí eu comecei a crescer, ela via as mãos grandes assim, e ela dizia assim: o William vai ser médico. E nós pais, nós temos esta inclinação, nós olhamos para os nossos filhos, e é óbvio, irmãos, nós queremos o melhor para eles, é ou não é verdade? Nós queremos o melhor para eles, mas com força, a gente sonha, a gente viaja, inclusive aquilo que a gente não conquistou, a gente quer vê-los conquistar. Diz: não, olha, papai não teve condição de ter, não, mas você vai, vem por aqui, e a gente tenta, mas são nossos planos, são nossos planos. São nossos projetos. Eu lembro que jovem, adolescente, eu dava um pouquinho de trabalho para minha mãe, pouquinho só, e ela me entregou para Deus com base numa palavra de Joquebede. Quem foi Joquebede? A mãe de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo que a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses, e se dependesse de nós pais, a gente escondia os nossos por 30 anos. Ela conseguiu esconder por 3 meses, porque o faraó queria matar as crianças, e mandava jogar as crianças no rio, no Nilo, e ela escondeu. Já é um milagre, porque uma criança, um recém-nascido, 3 meses, chora, e ela não tinha mais como esconder, ela teve que tomar uma decisão muito séria, e ela colocou o menino dentro de um cesto, betumou, deixou ele impermeável para não entrar água, colocou dentro do rio Nilo, e ela soltou o cesto, ela
entrega Moisés, o seu próprio filho, ela entrega para Deus. Deus, agora eu não posso mais esconder o meu filho. Agora eu preciso que o Senhor me ajude. Cuida dele para mim. Talvez uma das orações mais difíceis que nós pais um dia precisamos fazer é a oração da entrega. E normalmente ela fica fácil quando os nossos filhos estão dando trabalho. Ai meu Deus, pega Senhor. Só que a gente ora assim, na frase está escondido, conserta para mim. E aí nas entrelinhas, depois me devolve. E minha mãe fez isso, ela me entregou para Deus, no momento em que eu estava na igreja, mas não estava na igreja. Ela me levava, mas eu não via a hora do pastor terminar o culto para eu sair. E ela, percebendo que o negócio podia descambar de vez, ela disse: Deus, eu te dou o William, mas é claro que a oração dela é: melhora o William para mim. Mas quando você dá, quando você solta o cesto, quando você entrega, Deus faz do que você entregou o que Ele quiser. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos, e a minha Bíblia diz que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Por mais lindos e maravilhosos que sejam os seus planos e sonhos em relação aos seus filhos, inclusive sejam eles biológicos, porque você pode estar aqui dizendo: ah pastor, mas eu não tenho filho. Mas você pode tê-los filhos de fé, adotados, aqueles em que, discípulos a gente chama hoje, né? Pessoas que eu ganhei para Jesus, pastor. Pessoas que olham para você e te veem como um pai espiritual, e te veem como uma mãe de fé. Amém, igreja? Ora, ore por eles, clame por eles, e entregue, solte o cesto, confie, que o Senhor, que os planos de Deus, que os projetos do Senhor são melhores que os seus. Você pode dizer amém por isso? Projetando ele isso, essa é a frase. Projetando ele isso, ele vai deitar, ele vai dormir, com um projeto na cabeça: eu vou deitar, amanhã eu largo essa mulher, eu sumo, eu nem vou dar tchau. Ele deita, ele dorme, e eis que em sonho, verso 20, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Eu amo esse texto, porque para mim é um texto que fala para mim tanto de família e de casamento, e de um Deus que não é de confusão. Porque se você está aqui nessa manhã e você tem um projeto, você acredita que foi Deus que está gerando isso em você. Pastor, foi Deus, Deus me deu um desejo, Deus me deu uma vontade, mas eu vou falar para o meu marido, ele não entende. Ou você, marido, está aqui e diz assim: foi Deus, pastor, eu orando, Deus falou comigo, me deu um sonho, me deu um desejo, me deu vontade. A gente precisa fazer isso, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar. E eu conto para minha mulher não entende. Então você pode orar esse texto deve trazer alegria no seu coração, porque o mesmo Deus que começa a gerar algo numa esposa, vai tratar com o marido dizendo: ei, receba o que eu estou fazendo lá, porque sou eu que estou gerando aquilo do lado de lá. Essa sensibilidade o casal tem que ter, a família precisa estar junto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Juntos no projeto. Ei, o que está sendo gerado no seu coração vem de Deus? Vem. Então o Senhor há de trabalhar o meu, porque nós precisamos criar esse projeto juntos. A gente precisa estar fechado nisso. Se Deus está nisso, a gente precisa estar fechado nisso. Então diz o texto que esse anjo fala com José e diz: não tema, pode receber, eu estou nisso. É do Espírito Santo. O texto continua dizendo no verso 21, começa a falar sobre os planos, né? Ele dará à luz, ela dará à luz um filho, porás o nome de Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus
conosco. Isso tudo num sonho, gente. O homem dormindo, sonhou um anjo falando com ele. Versículo 24. E José, despertando do sonho, se é outro no lugar do José, foi um pesadelo. Não, o José viu Deus no sonho. O José percebe o Senhor no sonho. E o texto diz que esse homem desperta, e olha que frase linda. Atenção, pais. Fez. Qual é o verbo? Fez. Mais uma vez. Fez. Como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Irmão, não é aquele negócio, vou ficar contigo, vamos ver, né? Não. Deus falou comigo, Maria, estamos juntos, no que depender de mim, conta comigo. O projeto, o milagre não é só seu, é nosso. É nosso. Isso é um pai. Não pode dizer glória a Deus? É nosso. Ele pula no sonho, ele abraça o projeto, ele fez como o Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher, não a conheceu, até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe, como lhe foi ordenado, o nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, eu podia parar aqui e dizer, olha, glória a Deus, maravilha, mas esse é o texto que a gente mais conhece a princípio de uma experiência em que Deus trata com José através de um anjo. Mas você acredita que isso vai voltar a acontecer mais 2 vezes? Irmão, o homem ouvia anjo, rapaz. O José era um cara ligado mesmo com Deus. Esse recebia visita de anjo. E se você vira para o próximo capítulo, o capítulo de número 2, versículo 13, esse anjo vai voltar a falar com José. E aqui tem uma advertência para nós, pais. Mateus 2,13 diz assim: e tendo-se eles retirado, os magos do Oriente que fizeram a visita para Jesus, que ofertaram para o bebê, eles foram embora. O anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Mais uma vez, vai aparecer assim lá na IBN, né, irmão? Toda hora esse anjo vem. E diz o texto que apareceu para o José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, Maria, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele tem mais um sonho, ele recebe mais uma revelação. Deus trata com ele mais uma vez e diz: olha, é tempo de você pegar o que eu te dei e fugir. Esconde o menino, porque Herodes vai procurá-lo. Herodes quer matá-lo. E não deu outra. No verso 14 a Bíblia diz que levantando-se ele não pergunta, ele não questiona, ele não titubeia, ele toma o menino, ele se levanta, tomou o menino, sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora olha que triste o 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto. Era Raquel chorando dos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam mais. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora, guardadas as proporções, olha aqui um minuto para mim, por favor. Herodes morreu, mas esse espírito continua agindo em nossos dias. E nós nunca enfrentamos, igreja do Senhor, um ataque tão claro.
A família, as crianças, como nos nossos dias. O espírito de Herodes está aí, e eu pergunto, igreja de Cristo, cadê José? Os Josés estão ocupados, vivendo os seus próprios projetos. Os pais estão escondidos, sonhando os seus próprios sonhos, pensando no carro que irão trocar, na casa que querem comprar, no dinheiro que querem guardar, e estão negligenciando uma herança dada pelo Senhor. A Bíblia diz: os filhos são herança de Deus. Deus te deu ele, e nós vamos prestar contas do que nós fizemos com os nossos. É tarefa nossa ensiná-los. É tarefa nossa escondê-los, abraçá-los e fugir para o Egito com eles debaixo do braço, dizendo que aqui no meu Herodes você não toca. Eu preciso sim proteger os meus filhos. Eu preciso sim abrir essa internet aí. O que é isso aí que você está vendo? O que é esse negócio aí que você está assistindo? O que está por detrás desse desenho? Quem é esse amigo que você vai na casa dele hoje? Você vai dormir aonde? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Não, deixa aí, deixa aí. E os Josés hoje estão em extinção. Mas em nome de Jesus, a nossa oração nessa manhã, no dia dos pais, é que Deus levante pais como José, sensíveis à voz do Espírito Santo. Pais que recebam a visitação de um Deus e estejam prontos para abandonar um plano pessoal, uma carreira se for preciso, para guardar a herança que Deus deu e dizer: ei, foi Deus que me deu, para eu tomar conta. Herodes, tem pai aqui dentro de casa. Tem pai aqui dentro de casa. Aqui tem pai, aqui tem mãe, aqui tem homens e mulheres de Deus. Aqui existe um grupo que toma conta do que Deus deu. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Herodes está aí. Corre, foge, guarda, esconda, proteja o que Deus te deu. Finalmente, uma terceira aparição. Vê se pode. O anjo volta a falar com esse homem. Mateus no capítulo 2, verso 19. Eu acho tão interessante a vida de José, porque José não é um personagem muito pregado na igreja. José não é um cara que as pessoas olham e dizem assim: nossa, sabe o José da Maria, porque a Bíblia pouco fala dele, mas é aquele personagem de bastidor, é aquele personagem que pode não ter sido o artilheiro do campeonato, mas foi o cara que facilitou, pôs o cidadão na cara do gol e disse assim: fiz o meu papel, contribuí, cumpri minha tarefa. Minha missão foi de preparar, guardar o plano de Deus, ajudar no que fosse preciso, e no que depender de mim, eu vou colaborar para que o plano de Deus cresça e cumpra o seu propósito. Puxa, glória a Deus por isso. Mateus 2, verso 19, a terceira e última aparição. O texto diz assim: morto porém Herodes, o tempo passa, alguns anos, o texto não diz quanto tempo, Herodes morre, e o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, mais uma vez, lá no Egito. Até sonha assim, irmão, com Deus, hein? Mais uma vez esse anjo aparece para ele, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele, novamente, essa prontidão dele me chama muita atenção. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe Maria, né? E foi para a terra de Israel. Não tem, como é que é? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu crie esse menino? Afinal de contas, foi o Senhor que me deu. Ora, e os que a gente tem, não foi Deus que nos deu?
Nós não deveríamos hoje contar com a mesma preocupação, com a mesma oração? Como é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para Ele? Onde o Senhor quer que eu o leve? Com quem? Em que lugar? Com que pessoas? Ouvindo o que? Nós precisamos direcionar os nossos filhos. Nós, pais, que temos a sensibilidade, que temos o Espírito de Deus, que podemos ouvir o Senhor, somos responsáveis para dizer aos nossos pequenos o que é que o Senhor quer deles, o que é que o Senhor tem para eles. Eles não sabem, são crianças, eles precisam de alguém que os guie, e Deus escolheu você, pai. Deus escolheu você, mãe. Deus nos escolheu como autoridade sobre os nossos. Verso 22. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, seu pai, ele receou José ir para lá, mas avisado em sonhos. Olha aí, mais uma vez, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Agora lê comigo o finalzinho: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ele cumpre tudo direitinho. Queridos, eu termino lendo e orando com vocês o Salmo 127. Você pode abrir lá, por favor? No meio da sua Bíblia. Isso é muito simples, mas no dia de hoje, eu penso que Deus hoje está nos advertindo, cutucando pelo seu Espírito nosso coração. Deus quer despertar na igreja dele um exército de pais, de mães, de pessoas que vão compreender o plano de Deus para os seus filhos e vão colaborar com esse plano. Salmo 127, o verso é o de número 3. Eu leio 3, 4 e 5. A Bíblia diz assim: vamos comigo, igreja do Senhor, em voz alta, pode ser? Eis que os filhos são herança do Senhor, diga glória a Deus, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, é um galardão, é uma recompensa de Deus. Agora olha que lindo: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Olha a ideia do texto bíblico, olhando para mim. Você já deve ter visto, pelo menos em filme, arqueiro que usa aljava. Aljava é aquele canudo, né, que fica nas costas do arqueiro, e ele coloca ali, ele guarda ali flechas. É óbvio que as flechas, elas não cumprem o propósito na aljava. Elas estão na aljava, mas não foram feitas, criadas para ali permanecerem. A flecha que cumpre o seu propósito é aquela que o arqueiro vem, leva a mão nas costas, pega a flecha e diz assim: agora você vai cumprir o seu propósito, você foi feita para isso. E solta. A Bíblia diz que esta flecha, como estas flechas, são os nossos filhos. Eles, por um período de tempo, uns mais, outros menos, ficam escondidos na nossa aljava. E a gente vai criando, ensinando, educando, ministrando sobre o coração deles, até que um dia, pai, até que um dia, mãe, por mais difícil que seja, você diz assim: vem cá, filhão. Ah, filhão, como é bom ter você em casa, mas papai te ama, vai com Deus. Vai com Deus. E a alegria do pai é ver o filho sair da aljava e não se perder. Amém? A alegria do pai
como pai de dois, é você liberar eles, e você ver essa flecha caminhando para aquilo que você mirou, arqueiro. Aquilo que você mirou para eles, aquilo que você orou, aquilo que você torceu, aquilo que você ensinou. É verdade, algumas coisas podem acontecer no meio da jornada, mas a Bíblia diz que nós como pais, a nossa responsabilidade é ensinar e dizer: vai, filhão. Aí você pode ficar aqui chorando normalmente, pai, mãe mais, pai menos, sabe lá, mas a flecha vai. E aí a gente ora e torce para que a flecha acerte no alvo. Aí você vê um filho bem criado, casado, estruturado, trabalhando, fluindo profissionalmente, mas principalmente com Deus no coração. Deus no coração. Deus no coração, princípios no coração. Que quem ensinou? Você, pai. Isso não é tarefa da igreja, na escolinha onde eles ficam 1 hora, domingo, quando você vem. É pouco demais. Isso é tarefa nossa. Eu termino lendo Deuteronômio 6, eu falei que ia terminar, agora é verdade. Agora é verdade, Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4 diz assim, nós vamos orar por todos os pais, em especial hoje. Mensagem um pouco diferente, mas importante. Deuteronômio 6, 4 diz assim, o 4, 5, 6 e 7. Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, ouve IBN, Igreja Batista Nacional de Ribeirão Preto, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, de toda a tua força. E não dá para você ensinar o que você não tem. Não dá para você passar para eles o que você não possui. Nós ensinamos mais com o que fazemos do que com o que falamos. Ele é o seu Deus, ele precisa ser o seu primeiro. Pai, mãe, você tem que fazer dele o seu Deus e amá-lo com força, com poder. Estas palavras, o texto segue dizendo, que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Qual é o primeiro coração? Essas palavras têm que estar do Pai. E se ela não estiver aí dentro, querido, não tem jeito. Vai virar um discurso hipócrita. Menina, eu preciso te levar na igreja, porque não é possível, deve ter um negócio perturbando você, filho. Mas ela tem que nascer aqui primeiro, tem que estar aqui dentro primeiro. Aqui primeiro. O texto diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Agora, depois, e as intimarás. Você já recebeu uma intimação? Intimação não é um pedido para você ir, não, irmão. Intimação é obrigação. Intimação não é o juiz dizendo assim, olha, se você tiver fim, tiver nada para fazer no dia tal, vem aqui que tem um julgamento. Não, você está intimado. Se você não for, você vai como coerção. Você vai na marra, na força. É obrigatório. E a palavra que a Bíblia usa é: você deve intimar o que você tem dentro de você a teus filhos. Delas falarás. Quando estiver na igreja, no culto? Não. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, ora com eles, prega para eles, conta uma história bíblica para eles. E levantando-te. É toda hora. É você colocar isso aqui, primeiro aqui. Aqui. Você lê aqui. Depois ali. Você lê aqui. Depois ali. Quanto tempo? Todo dia. Andando. Deitado. E é bacana porque os nossos meninos, eu não sei se você gosta de futebol, às vezes
Quando um garoto nasce, o pai logo já põe a camiseta do time no menino. Já joga Cuiabá. Já joga no guri assim, já põe no menino. E eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Mas aí você vê, o guri está com 10 anos já, não tem uma Bíblia. Não tem uma Bíblia. 30 camisetas do time. Você pergunta para ele, qual que é o seu time? Ele sabe a escalação de cor. Você pergunta para ele, quais são os heróis da fé? Ele não sabe. Culpa da igreja? Sua. Ele é o que você fez dele. E Deus está hoje, nessa manhã, nos dando um alerta, pais. Dia dos pais. É dia de alegria. E é uma responsabilidade muito grande criar um menino que o Senhor nos deu. Mas se o Senhor te deu, é porque Ele viu em mim, em você e em nós condições de fazê-lo. Vamos fazer, como disse o pastor Miguel, bem feito. Tudo que Deus nos deu para fazer deve ser feito com classe, com força, bem feito, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você que é pai. Eu quero orar por você. Eu gostaria de fazer uma oração primeiro por toda a igreja. Será que você pode ficar de pé, todos nós? Todos nós. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo com isso que se você fizer sempre tudo certo, vai dar sempre tudo certo. Não. Eventualidades acontecem em várias famílias. Acidentes no decorrer do percurso. Essa não é uma palavra para te condenar, apertar o teu coração, fazer você que está enfrentando uma luta com filhos, sair daqui perturbado. Não, luta todo mundo tem. Batalhas são da vida. Eu olho para o texto do filho pródigo, por exemplo, em Lucas 15, e olho para um pai, inclusive a parábola é sobre isso, sobre um exemplo de pai. Aquele pai tipifica Deus. E mesmo assim, irmãos, aquele menino sai de casa, vê se pode. Eu não vejo aquele pai errando, nada, não tem problema. E o menino cresce, ele toma a decisão dele, ele diz assim, eu vou embora, eu quero a minha parte. E o pai não xinga, não briga, não amaldiçoa, também você não volta mais, não sei mais o que, seu isso, seu aquilo, não. Ele mantém a porta aberta, a porta da reconciliação aberta. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar. Deixa, a semente está lá. Você que está na guerra aí, pai, a semente está lá. Continua orando, a semente está lá. A semente está lá. A palavra é poderosa, a semente está lá. Um dia esse filho, Lucas 15, o texto diz assim, ama essa expressão, caindo em si. O que eu estou fazendo? Eu tenho pai. Vou voltar para casa. Eu vou me arrumar com meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E ele volta. E o pai o recebe, o perdoa e festeja a restauração. Amém, pai? Mantenha as portas da reconciliação abertas. Acredite, a palavra ainda tem poder. Continue orando pelos seus filhos, se eles já são grandes. É o que nós podemos fazer. E desde que o pai dos pais sabe o que faz. Feche os teus olhos. Meu Deus, como igreja nós oramos nessa manhã. Neste, meu Pai, que é o segundo domingo do mês de agosto, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. Meu Deus, é verdade, hoje o Senhor tem tratado conosco de uma maneira um pouco diferente. Mas nós queremos dizer obrigado, obrigado, porque a muitos de nós o Senhor tem nos confiado um filho, uma filha, uma herança. E meu Deus, o Senhor nos deu, meu Pai, isso nos trouxe tanta alegria. Um nascimento, meu Pai, quando pequeno, aquilo, que alegria, que felicidade, que realização. Mas o Senhor tem nos chamado a atenção nesse lugar, Pai, para que em algum momento a gente não se perca,
não baixe a guarda. Nós, como pais, nós não podemos desistir. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Nós precisamos assumir o nosso posto. Herodes está aí fora, Senhor. Meu Deus, nervoso como nunca, irado como nunca antes, Senhor. E o alvo tem sido as crianças, os nossos filhos. Em tudo, meu Deus, há uma pitada de alguma coisa para separá-los de Ti, para gerar revolta, para gerar distanciamento, meu Pai, da igreja, da congregação, daquilo que interessa ao Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, ajuda-nos como pais, eu te peço. Nós oramos e pedimos ao Senhor graça, oramos e pedimos ao Senhor o Teu favor, oramos e pedimos ao Senhor que nos ajude em primeiro lugar a estreitar nós como pais, o nosso relacionamento com o Senhor, a fim de que possamos ouvi-lo, a fim de que sejamos sensíveis à voz do Senhor, às advertências que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos conta, aquilo que o Senhor nos diz. Meu Deus, assim como José o foi, e ele era, meu Deus, advertido, ele era avisado, havia uma sensibilidade, o Senhor falava com ele. Eu te peço, nós não vamos conseguir levar os nossos, meu Pai, a cumprir o propósito do Senhor, se o Senhor não falar conosco. Fala conosco, fala com estes pais, com estas mães, fala conosco, estes que são pais espirituais e não apenas biológicos. Fala conosco, nós que temos discípulos, meu Deus, este homem que é visto como um pai na fé de alguém, essa mulher, meu Deus, que ganhou alguém para Jesus. O Senhor precisa continuar falando conosco. Tem hora para proteger, tem hora para esconder os nossos, tem hora para fugir, tem hora, meu Deus, para levá-los ao lugar do propósito, tem hora, meu Deus, que nós precisamos mudar, meu Deus, mas nós precisamos dessa sensibilidade de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, dá-me, Senhor, essa graça, essa sensibilidade, esse discernimento para ouvi-lo, Senhor, e ajudar minha família a cumprir o propósito que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, os que creem digam amém. Vamos aplaudir o Senhor como igreja. Aleluia! Levanta, homens, mulheres, uma geração de Josés. Herodes não vai conseguir tocar nos nossos.